E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo o recap da parte 7 do Prota que após ser traído pela sua noiva, ele aceitou o poder demoníaco para se vingar contra todos que o traíram. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 8.000 likes, eu faço a parte 8 dessa obra. Na parte anterior do Conquistador Celestial, o Prota participou do torneio e eliminou todos seus inimigos. Ele deu um fim até na vida do Ancião Supremo. Na Dinastia da Espada Divina, o Zaldian realizou um ritual de sangue sob a supervisão do seu mentor. Ele percebeu que tudo dependia de sua habilidade para despertar o selo da imortalidade. Por isso ele usou toda a sua força mental para terminar o ritual. E com a aproximação do final do ritual, o corpo dele foi envolvido por uma poderosa energia. A esfera de energia ao seu redor era tão tensa que surpreendeu até o Anjo Imortal, e após a transformação de Zaldian, sua aura alcançou um nível aterrorizante. Naturalmente ele ficou animado com esse acontecimento, e gritou igual um louco que havia despertado o selo imortal. Ficando satisfeito com sua conquista, o Imortal elogiou seu discípulo, e sugeriu que ele aceitasse a Princesa da Espada Divina como sua esposa, já que seu sangue poderia despertar o selo imortal. E sem nenhuma hesitação o Zaldian concordou com sua sugestão, já que isso faria ele se tornar o rei do Império. Enquanto o mentor estava satisfeito por retornar para seu mundo, ele também sugeriu que seu aluno retornasse para desenvolver ainda mais sua força, e unir todos os imortais, unificando a família imortal no futuro, se tornando líder do mundo, já que aqueles que despertam o supremo padrão divino podem se tornar o senhor do clã e controlar o clã, seguindo o conselho do seu tio. Zaldian ordenou que seu mentor espalhasse a notícia do novo líder para todos os membros do clã. Após dizer isso, ele ordenou que seu tio se ajoelhasse diante dele também. Ao ouvir sua ordem, o imortal riu igual um lunático, e comentou que seu clã imortal precisa de uma pessoa dominadora e de sangue frio como seu sobrinho, e em seguida se ajoelhou-se e reconheceu ele como novo líder. Enquanto Zaldian observava com satisfação, ele permitiu que seu tio se levantasse. Quando questionado sobre o que fazer com a Lee King, ele respondeu que, apesar de ser apenas uma mortal, ela conseguiu conquistar seu coração com carinho, e ele desejava que ela permanecesse ao seu lado. Entendendo seus pensamentos, o seu tio concordou com sua decisão. Enquanto isso, no palácio do imperador, o velho alertou o Prota sobre a relação próxima entre o Mestre do Corno e o clã do Sol Polar, indicando que o clã buscaria vingança pela morte do velhote. Concordando com o imperador, a Santa do Templo ofereceu ao Qin Yu a oportunidade de se juntar ao templo budista, garantindo-lhe segurança total, e se intrometendo a enviada do clã das fadas interveio, sugerindo que sua família também poderia proteger o Prota, e afirmou que a Li Qingjiao seria a melhor escolha para ser a próxima chefe deles. Uma discussão acalorada ocorreu entre os representantes do templo budista e do clã da fada, cada um oferecendo termos semelhantes para atrair o Qin Yu, mas todos foram surpreendidos quando ele decidiu que não se juntaria a nenhum dos clãs, optando por ser treinado por um tempo no templo budista duro. A decisão chocou os enviados, e o Prota pensou consigo mesmo que não queria se vincular a nenhum clã. Ele lembrou-se da amargura de sua vida passada. Quando o ancião veio ao clã Qin exigindo a Li Qingjiao, eles a entregaram sem objeções. Ele expressou sua determinação em não repetir essa história e agradeceu à enviada que respeitou sua decisão. O rei Zenan estendeu-lhe a mão e explicou que esse anel fazia parte das apostas que ele fez com os 4 grandes clãs, mas para sua surpresa, o Prota recusou, surpreendendo o imperador, e sugeriu que ele mantivesse o anel como lembrança de sua grande frota. Desejando que o rei vivesse seus dias de velhice sem pobreza, ao ouvir sobre sua grande frota, o imperador Zenan abaixou o olhar para suas mãos envelhecidas, lágrimas escorrendo dos olhos. Ele começou a chorar lembrando-se de sua frota. O Prota reverenciou o velho e começou a contar as proezas do grande exército do rei Zenan, que teve centenas de batalhas, tingindo o céu de vermelho. 9 filhos do príncipe e 40 de seus netos morreram defendendo a raça humana nas fronteiras do império. O conquistador reconheceu que o imperador havia doado quase toda a sua riqueza para ajudar os parentes dos guerreiros caídos, quase perdendo sua produtiva cultivação após sofrer uma concussão. Ele expressou sua gratidão em nome de todos os sobreviventes da grande armada. O rei agradeceu ao Qin Yu pelas palavras gentis, e quando estava prestes a dizer algo, o Prota o interrompeu, assegurando-lhe que, não importando quão alto alcance em sua cultivação, ele sempre protegerá a raça humana e lidará implacavelmente com seus inimigos em prol da prosperidade mundial. No templo de adoração dos ancestrais do clã da Lança Divina, Wang Tang e seu filho se ajoelharam diante do altar ancestral.
E o velhote se desculpou por sua fraqueza e por nunca conseguir restaurar a grandeza de seu clã. Vendo seu pai assim, o mimadinho tentou se desculpar com seu pai, mas foi repreendido e ordenado a bater a testa no chão em arrependimento. Enquanto ele se prostrava, o santuário se iluminou com fogo azul, formando a imagem do ancestral deles. O ancestral, envergonhado pela degeneração de seus descendentes, afirmou que o mimadinho tinha linhagem onde nele poderia abrir sua consciência espiritual. Ele o instruiu a reviver o clã e restaurá-lo à sua antiga grandeza. O ancestral entregou uma tabuleta, um token único do clã, que abriria o caminho para a morada na montanha onde ele poderá cultivar. Depois de entregar a tabuleta, o ancestral instruiu Wang Xin a ir para lá e reunir todos os seus tesouros para a prosperidade do clã antes de sua essência se dissipar. O mimadinho pegou a tabuleta e começou a se vangloriar para seu pai sobre o presente do ancestral. Ao mesmo tempo, o velho relembrou as histórias que seu avô lhe contou, de que durante o tempo de seu bisavô, o clã deles era um dos maiores do continente. Ninguém podia se comparar a ele naquela época, mas um dia ele insultou o clã imortal, levando o clã instantaneamente à decadência. Ao terminar de falar isso, ele sugeriu que se seu filho pudesse recuperar os tesouros da morada na montanha, eles teriam grande chance de renascer seu clã para a antiga glória. Ao ouvir a sugestão do seu pai, o mimadinho sorriu porque, ao contrário do Qin Yu, que encontrou algo nas terras do deserto, ele tinha a herança de um grande ancestral. De repente, alguém atrás deles começou a aplaudir. E o estranho disse que não sabia que o clã Wong foi fundado pelo descendente de uma grande família. O mimadinho e seu pai imediatamente se viraram e viram o rosto de Shulin. Apavorado, o mimadinho caiu no chão, pensando que era um fantasma. E o Shulin tirou seu capuz e disse que estava muito vivo. Surpreso com a situação, o Wong Xian perguntou como ele sobreviveu, já que pessoalmente viu o Qin Yu tirar a vida dele. Achando a situação engraçada, o Shulin riu e revelou que, há um ano, o clã do Sol Polar tinha 18 filhos do Sol, e ele era o último deles, mas agora era o quinto filho, pois o clã agora só tinha 5 filhos do Sol. Após dizer isso, ele perguntou se os anfitriões poderiam adivinhar onde os outros 13 filhos haviam ido. E deixando uma dica, ele disse que fez o caminho através de carne e sangue. Quando matou o 8º filho, encontrou a técnica de morte imaginária em seu corpo. Após a história, Shulin perguntou ao mimadinho se ele queria matar Qin Yu. Ao que o Wong Xian respondeu que não conseguiria descansar até ter sua vingança. Gostando da sua ideia, o nobrezinho disse ao mimadinho que agora ele tinha a oportunidade perfeita de fazê-lo, sugerindo que atraísse o prota para a morada na montanha, onde o matariam, prometendo que não tocaria na herança da família Wong, pois ele só queria o 9º fogo sagrado de Qin Yu. Preocupado com seu plano, o mimadinho perguntou ao Shulin como ele mataria seu inimigo, já que nem o ancião era páreo para ele. E o nobrezinho apenas respondeu que tinha seus próprios métodos. Depois de matar o velho, o próximo passo do Qin Yu poderia ser retornar ao Império da Espada Divina, então não havia tempo a perder. E se falhassem em atrair aquele cara para a morada na montanha amanhã, a família Wong não gostaria das consequências. Dizendo isso, Shulin desapareceu imediatamente do templo. Com medo da sentença, o mimadinho perguntou ao seu pai o que deveriam fazer, ao que ele respondeu que não tinham escolha a não ser irem até o Qin Yu amanhã e convidá-lo educadamente, já que o sucesso desse caso dependeria de seu destino. Enquanto isso, no quarto do Conquistador Celestial, as irmãs se curvaram para o prota, e o parabenizaram sinceramente por vencer a competição do fogo sagrado. Depois disso, ficaram ainda mais interessadas na grande desolação porque ele encontrou algo lá que o ajudou a derrotar o ancião. Percebendo seu interesse, ele disse a elas que os eventos da competição não eram motivo de preocupação. Mais importante, ele iria ao Império da Espada Divina amanhã para se vingar de seus inimigos. Terminando de dizer isso, ele se levantou e sussurrou para as irmãs que tinha um trabalho para elas, cuja descrição as surpreendeu. No dia seguinte, na residência do rei Zinan, a princesa e suas novas amigas se reuniram para se despedirem de Qin Yu, e a Jihoyo desejou a ele uma jornada segura. E a princesa pediu que ele tivesse cuidado no caminho, pois, mesmo que ele tenha matado anciãos, Aldian tem um protetor mais poderoso. Entendendo sua preocupação, ele pediu a ela que não se preocupasse, prometendo que o talarico não escaparia da morte desta vez. De repente, um mensageiro entrou na residência dizendo que o rei Zenan tinha 2 visitantes. Ao ouvir a notícia inesperada, o velho permitiu que entrassem. O prota, por outro lado, começou a especular sobre o propósito de sua visita. Alguns segundos depois, o Wang Tang e seu filho entraram no palácio e se curvaram ao senhor, e o imperador perguntou sobre o motivo de sua visita, e o mimadinho se ajoelhou, dizendo que tinha vindo se desculpar com Qin Yu. Ele admitiu que tinha se considerado demais e tinha sido rude com ele. O Wang Tang colocou a mão na cabeça do filho, e começou a suplicar o perdão do prota, e seguindo o roteiro,
O mimadinho ergueu a cabeça e ofereceu compartilhar uma grande informação com o Qin Yu como compensação por seu comportamento inadequado, mas antes de revelar a informação, ele começou a olhar ao redor preocupado com espiões, interrompendo ele. O Prota ordenou que ele continuasse, afinal, todos ali eram seus amigos. Seguindo sua ordem, o mimadinho continuou, revelando que ele e seu pai tinham descoberto acidentalmente a antiga morada na montanha de um guerreiro proeminente, e ofereceu compartilhar com o Qin Yu os tesouros deixados lá. No momento que o Prota ouviu isso, ele se lembrou de que isso aconteceu muito mais tarde em sua vida anterior, achando sua revelação suspeita. A santa presumiu que o Wang Xian queria trair o Prota para uma caverna onde seria emboscado, e perguntou se ele achava que o Qin Yu era ganancioso e estúpido o suficiente para cair nesse truque, o que deixou os dois idiotas aterrorizados, pois seu destino estava selado. O velho começou a dizer que ela estava completamente errado, eles só queriam se desculpar. Nessa situação desesperadora, o mimadinho mentalmente rezava para que o Qin Yu caísse nessa armadilha, mas a princesa interveio e exigiu que eles parassem com essa palhaçada. E para surpresa de todos, o conquistador concordou em ir para a morada na montanha, dizendo que acreditava em sua sinceridade. Vendo ele caindo em sua armadilha, o velho ficou animado, e disse que o local ficava na cordilheira de Xiamen, a oeste da cidade, e quanto mais rápido fossem, melhor seria, pois se partissem na manhã seguinte, poderiam alcançar o destino em cerca de um dia, ao que o Prota concordou sem hesitar. Antes de partir, o velho fez seu filho se curvar, e em seguida saíram apressadamente. Vendo isso, a princesa começou a apontar o dedo para o Prota por concordar em ir com eles, pois era óbvio que eles estavam preparando uma armadilha para ele, ao que o Qin Yu respondeu que se ela percebeu isso, como ele não entenderia, se ele concordou, e porque ele está confiante, a santa também intrometeu, e ofereceu-se para ir com ele, mas ele respondeu que poderia lidar sozinho, e acalmando as garotas, o rei Zinan comentou que todos sabiam que ele é bem forte, e também sabem que ele tomará cuidado, por isso elas não precisam se preocupar. No dia seguinte, aos pés da montanha Xiamen, o Prota pulou do dinossauro e começou a pensar em sua vida passada. A irmã assassina teve dificuldades nesse lugar porque foi ela quem foi convocada para este lugar em sua vida anterior, e sua vitória na competição do fogo sagrado deve ter mudado o curso dos eventos futuros. Por isso esse evento inesperado está acontecendo, interrompendo seus pensamentos. O velho informou que a morada antiga estava aos pés da montanha, e que havia uma caverna à frente, e eles estavam prestes a entrar. Ouvindo sua informação, o Prota ordenou que mostrassem o caminho, e se perguntou em sua mente se eles tinham um plano de retirada, ou se estavam preparados para morrer se falhassem. Aos pés da montanha, Wang Tang informou ao Prota que haviam chegado ao destino, e então bateu na montanha com um grito, fazendo com que a passagem dentro se abrisse. E em seguida o velho fez um sinal para ele entrar na morada da montanha. Ao entrar, o conquistador e seus companheiros viram uma enorme estátua do ancestral Wong e 3 relíquias. Ao se aproximar, o mimadinho ficou chocado ao reconhecer as relíquias como armas divinas de primeira classe, mas para sua infelicidade, o velho ofereceu elas ao Qin Yu como compensação. Depois de olhar para a estátua do ancestral, o Prota percebeu que havia uma alma dentro, que provavelmente pertencia ao mestre da morada, e os 3 itens nos pedestais tinham um selo mágico. Então apenas aqueles reconhecidos pela estátua podiam pegar as armas. Se um estranho tentasse, seu corpo seria despedaçado, mas o conquistador já estava em um nível em que não temia tais truques. Então, sem hesitar, ele estendeu a mão e pegou a lança divina. Imediatamente uma aura flamejante começou a cercá-lo, ameaçando queimar até a morte. Conforme a aura se concentrava, ele começou a inspirar profundamente e depois expirou com tanta força que a aura se dissipou. Após resolver o problema, ele escondeu a lança divina em seu anel. Ele planejava usar o poder dessas 3 armas divinas para fortalecer a lança do deus da guerra. Os 2 idiotas ficaram chocados ao ver que o Qin Yu havia superado a armadilha. De repente, um espaço se abriu aos pés da estátua, e um token voou para fora. Vendo esse item, o Prota imediatamente o reconheceu como um token do selo imortal. A relíquia só poderia ser despertado por imortais ou seus descendentes. Após despertar essa relíquia, o poder de quem o despertou aumentaria, dependendo do nível original. No mínimo, o corpo seria 10 vezes mais forte. No entanto, para um simples mortal, só havia uma maneira de despertar esse selo: matar o imortal e usar uma técnica secreta para remover o selo. O Prota lembrou que em sua vida anterior, Wang Xian havia adquirido um selo e queria desbloquear a relíquia imortal. No entanto, seu selo não estava completo. O mimadinho ficou surpreso ao ver o token, pois seu ancestral havia deixado uma oportunidade aterrorizante para seu desenvolvimento. O Prota lembrou ao Wang Xin que ele tinha um token semelhante e exigiu que o devolvesse. De repente, 5 figuras sinistras apareceram.
E no meio delas estava o chefe do clã da morte, cercado por servos exigindo que o Qin Yu lhe desse sua vida primeiro. O Prota imediatamente reconheceu o líder do clã da morte. Poucas pessoas do Império Tiana não tinham ouvido falar de tal aberração. Depois de insultar o Wu Siren o suficiente, ele decidiu agradecê-lo por lhe dar duas belas guerreiras, irritado porque Qin Yu estava orgulhoso de ter vencido a competição do fogo sagrado. O chefe do clã admitiu que ouviu falar sobre a recente morte do ancião. No entanto, decidiu contar ao Prota que o clã da morte era muito mais perigoso do que ele pensava. O Wu Siren apresentou seus servos, os melhores lutadores de seu clã. Cada um deles estava no auge do reino espiritual. E junto com ele, eram 5. Ele tinha certeza de que Qin Yu não tinha chance de sobrevivência. E mesmo que ele tivesse escapado da sua armadilha uma vez, esse truque não daria certo uma segunda vez. Então, sem perder tempo, ele ordenou que seus servos matassem seu inimigo. E os 4 imediatamente se lançaram sobre ele, vendo eles indo em sua direção. O Prota retirou a lança do deus da guerra, e decidiu contar aos assassinos que o fato de ele ter conseguido matar o ancião indicava que ele poderia matar vários lutadores no auge do reino espiritual. Em seguida, ele girou a lança e invocou os poderes espirituais do dragão Jairus e do corvo dourado de 9 pernas. Ele eliminou seus inimigos e chocou os 2 idiotas. Após sua demonstração de poder, ele perguntou ao chefe do clã se ele tinha mais truques, e o Wu Siren riu, dizendo ao Qin Yu que o seu clã da morte era famoso por possuir a arte secreta de fazer marionetes. Enquanto os 4 assassinos ficavam atrás do seu líder, ele explicou que os tinha transformado em marionetes controláveis que eram quase impossíveis de destruir. Embora Qin Yu fosse forte, ele não tinha como matar seres imortais. Quando os assassinos tentaram atacar ele novamente, ele invocou mais uma vez o espírito do dragão, que agarrou os assassinos, esmagando em suas mãos, transformando eles em uma bola, e em seguida os jogou ao lado do seu líder. Naturalmente, o Siren gritou indignado pelo Prota ter destruído as marionetes que ele tinha usado uma grande quantidade de energia espiritual e sangue para criar. Sem paciência para ouvir suas bobagens, o Prota socou o rosto dele, e em seguida pegou o colarinho dele, e começou a questioná-lo, exigindo saber quantas vidas o Siren havia arruinado. Na raiva, ele esfaqueou seu inimigo no estômago, chamando de monstro que não poderia ser perdoado por humanos ou deuses. O líder do clã cuspiu sangue com o golpe, e o conquistador o esfaqueou com a lança do deus da guerra, e jurou vingar todas as almas inocentes arruinadas pelo clã da morte, usando seu fogo sagrado sobre ele, causando uma explosão. Após inspecionar o corpo do chefe do clã, o Prota perguntou ao pai e filho se isso era tudo que eles tinham preparado contra ele, causando horror neles. De repente, a mão do Wu Siren se moveu, e ele se levantou e perguntou ao Prota como ele ousava ferir seu corpo. Ouvindo essas palavras por trás, o conquistador ficou confuso, e o líder do clã continuou repetindo sua pergunta sem parar, enquanto absorvia subitamente uma enorme quantidade de energia vermelha escura, transformando-se em uma marionete. Com um olhar gelado, Qin Yu chamou seu adversário de patético por escolher se transformar em uma marionete, mas o monstro em questão gritou que era apenas meio marionete, e falou para o Prota matá-lo se fosse capaz. Na calma, ele ergueu sua lança do deus da guerra e acertou seu adversário em cheio, mas para sua surpresa, seu inimigo era forte demais, fazendo ele voar para trás com o golpe. O Prota pensou consigo mesmo que o corpo do Wu Siren tinha se tornado muito mais forte após sua transformação em uma marionete, e agora estava tão forte quanto o primeiro nível do Reino da Destruição. O Wu Siren pulou novamente em direção do seu inimigo, desferindo alguns golpes nele e continuando a dominá-lo, perguntando o que ele poderia fazer agora. Ele jogou seu adversário para longe novamente e o parabenizou, dizendo que o Qin Yu seria a primeira marionete na história a possuir uma 9ª classificação de fogo sagrado. Pensando que a força do dragão não seria suficiente para resistir ao Reino da Destruição neste momento, o Prota se levantou e disse ao seu inimigo para se preparar, pois ele tinha algo para mostrar. Após dizer isso, ele convocou os 3 espíritos animais, e absorveu a energia do corvo dourado de 9 pernas, e do leão e também do dragão. Vendo isso, o líder do clã entrou em pânico com o fato do seu adversário possuir a técnica de fortalecimento corporal, e atacou imediatamente para impedi-lo de usar a técnica. Assim que ele se aproximou e atingiu o solo, o Prota desapareceu de repente, e o impacto do golpe jogou os idiotas para longe. Após o ataque, ele olhou para sua mão e lamentou que não sabia que matar o Qin Yu seria tão difícil. Ele decidiu que, mesmo que tivesse desperdiçado muitos recursos, valia a pena finalmente encerrar o assunto com esse monstro. Mas para o desespero dele, ele sentiu uma aura incomum e ficou chocado. Ele não conseguia acreditar que esse ser demoníaco na sua frente era mesmo Qin Yu, que estava parcialmente coberto de escamas. Gostando da sua reação, o conquistador perguntou ao seu inimigo se ele gostava desse tipo de recepção.
E o Siren ficou chocado ao confirmar que esse ser demoníaco era realmente o Qin Yu. Vendo essa nova forma dele, o Wong Xin se perguntou se o Qin Yu era um meio-dragão. Lendo seu pensamento, o Prota revelou que apenas fortaleceu seu corpo com o poder do Jairus, mas como sua cultivação tinha limites, o poder de todas as suas bestas lendárias era apenas suficiente para fortalecer seu braço direito. No entanto, o resultado final era equivalente ao terceiro nível do Reino da Destruição. Após essa revelação, ele socou o ar com sua mão direita, atingindo seu inimigo em cheio com o poder aterrorizante da energia do dragão, enviando-o voando para longe. Depois de ser derrotado, o Siren voltou ao seu corpo original, cuspiu sangue, e admitiu que este era o fim de sua vida, dizendo que tinha usado o sangue de milhares de pessoas para criar um corpo de marionete. Mas não podia suportar um golpe do seu adversário. Ignorando o lamento dele, o conquistador levantou a mão e estava prestes a finalizar seu inimigo quando o líder do clã chamou o Shu Lin para salvá-lo, mas para seu desespero, seu salvador informou que ele o havia decepcionado, e em seguida disse ao Prota que isso não era o fim, e que eles se encontrariam novamente. Após dizer isso, Shu Lin deixou imediatamente o esconderijo da montanha, e o Siren gritou com ele, questionando como ele ousava deixá-lo. Achando o líder do clã da morte patético, o conquistador disse que ele estava acabado agora, e o Siren respondeu que ele não seria capaz de matá-lo, pois depois disso ele não poderia mais se vingar de Zaldian. Ao ouvir seu comentário, o Prota ficou interessado na razão disso, e o líder do clã lhe disse que Zaldian conseguiu despertar o selo onipotente, e estava se preparando para ascender aos céus. Ele admitiu que o Qin Yu poderia encontrar o local de ascensão por conta própria, mas poderia levar semanas. E nesse meio tempo Zaldian já estaria no reino dos imortais. Ele prometeu contar ao Qin Yu sobre o local da ascensão se ele o mantivesse vivo e o deixasse ir. Gostando da sua oferta, o Prota concordou com o acordo, mas o líder do clã exigiu que ele jurasse por sua alma que não o mataria. Aceitando seu pedido, ele levantou a mão e jurou por sua alma que não mataria o Siren. Ficando aliviado, o líder do clã suspirou e disse que, de acordo com as informações obtidas por seu clã, o procedimento de ascensão ocorreria na Montanha Wind, no sudoeste do Império da Espada Divina. Ele disse que o Qin Yu tinha no máximo 10 dias, e se não conseguisse a tempo, o Zaldian estaria no Reino Celestial, e o Qin Yu não poderia se vingar nesta vida. Com o fim da sua explicação, o Prota agradeceu ao Siren por essa informação valiosa, e decidiu matá-lo rapidamente. Assustado, o líder do clã alertou que se ele quebrasse seu juramento, os céus certamente puniriam e destruiriam sua alma, e em seguida perguntou se ele estava realmente disposto a desafiar o céu. Mas ignorando sua pergunta, o conquistador apertou o pescoço do seu inimigo, e tirou-lhe a vida e jogou seu corpo ao chão, afirmando que não manteria sua palavra diante de tal escória. De repente, um raio desceu dos céus e atingiu ele. Vendo isso, o mimadinho se regozijou, acreditando que o castigo celestial incineraria seu inimigo, mas para sua surpresa o raio se dissipou, e o Prota apareceu ileso, envolto pela fumaça, protegido pelo leão demoníaco. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Conquistador Celestial, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 131 mil inscritos, valeu mesmo por todo o apoio galera, eu acredito que nós vamos chegar aos 150k até o final do ano.